Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Renata Borja, eu sou psicóloga, eu sou especialista clínica em terapia cognitivo-comportamental. Estou aqui hoje para falar com vocês de um assunto muito importante, que é a comunicação assertiva entre pais e filhos. Afinal de contas, não está fácil nesse mundo moderno a gente comunicar com os nossos filhos, porque o tipo de educação que nós tivemos, o tipo de situação que nós vivemos e que nós fomos jovens e crianças é completamente diferente do mundo atual. No mundo atual, os nossos jovens, eles não vão mais para a rua, eles ficam dentro de casa, eles não fazem mais coisas sozinhos, eles dependem que os pais levem, busquem, eles fazem muitas atividades por conta do mercado de trabalho, da competitividade, os pais estão sempre preocupados em dar o melhor e oferecer melhores oportunidades, aulas extras, aula de inglês, aula de música, aula de esportes. Então, eles estão com excesso de atribulações, as crianças, com excesso de coisas no dia a dia deles, com pouco tempo para eles, pouco tempo para brincar, pouco tempo para se conectar com outras crianças. Eles estão protegidos dentro do quarto, mas será que estão tão protegidos assim como a gente imagina que eles estão? E é nesse momento aqui que nós, como pais que não fomos criados dessa forma, estamos encontrando um monte de desafios que nós não sabemos como lidar. Então, os jovens hoje, eles estão muito mais conectados. Eles têm um celular que eles conseguem falar com uma pessoa lá do outro lado do mundo, assistir vídeos em várias línguas, eles estão ali tendo acesso a uma série de informações de uma forma muito rápida. O jovem não tem mais paciência para esperar, ele perdeu um pouco a questão da resiliência, de lidar com as frustrações. O jovem hoje ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com problemas pequenos, porque na realidade está tudo muito resolvido para eles, os outros resolvem e eles estão simplesmente reagindo a tudo isso. Aliado a isso tudo, a gente tem um grande problema, que é a dificuldade na criação, uma vez que a gente sabe que uma boa criação de filhos, ela tem relação com um equilíbrio entre a afetividade e o limite. Os pais precisam dar afeto aos filhos, mas ao mesmo tempo eles precisam dar limites, mostrar até onde os filhos podem ir, até onde eles não podem, o que é certo, o que é errado, qual que é o tipo de conduta esperada em determinada situação. E muitas vezes a pressa nossa no dia a dia faz com que a gente, não, deixa pra lá, não vou falar sobre isso agora, o menino vai fazer birra, aí vai complicar a minha vida, não, acho melhor nem tocar nesse assunto, não é verdade? Então, a gente acaba desistindo de educar muitas vezes, porque é mais complicado. Se a gente for colocar limites, vai dar trabalho. Então, isso é algo complexo e difícil no nosso dia a dia. O que é muito importante para nós, e é um grande desafio, tem relação com a inteligência emocional. Nós queremos que os nossos filhos tenham inteligência emocional para que eles possam atender às demandas das habilidades do profissional do futuro. E nós podemos colaborar com isso. Isso pode vir de dentro de casa? Pode. Nós podemos aprender a ter uma inteligência emocional e podemos incentivar os nossos filhos a desenvolvê-las também. Porque, na realidade, a gente tem que saber que para cada uma das nossas emoções, as nossas emoções elas têm diferentes funções e elas são essenciais, elas são fundamentais, elas são necessárias. Só que nós não aprendemos a lidar com essas emoções de uma forma muito ajustada. E se nós começarmos a compreender as nossas emoções como pais, nós vamos ficar muito mais assertivos com os nossos filhos também. Nós podemos acolher as nossas emoções e utilizar as nossas emoções de uma forma mais funcional, mais saudável, e nós podemos ajudar os nossos jovens. O que nós já sabemos é que o bem-estar emocional ele influencia o desempenho, o desenvolvimento dos jovens, ele influencia também na aprendizagem. Então, se nós contribuirmos para os jovens a terem um melhor funcionamento emocional, eles também vão ter uma melhor aprendizagem, um melhor desenvolvimento e um melhor desempenho. Será que a gente está preparado para lidar com isso? Será que os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos, eles estão lidando de forma adequada? Nós estamos conseguindo coordená-los de forma a ajudar os nossos filhos de uma forma funcional? Será que esses nossos pensamentos, emoções e comportamentos, eles estão nos ajudando a nos conectar? Será que nós conseguimos chegar até os jovens
chegar até os nossos filhos e utilizar esse nosso pensamento a nosso favor? Será que é possível que os nossos filhos atendam às nossas expectativas o tempo todo? Gente, isso é muito importante. Quando a gente tem um filho, a gente cria uma série de pensamentos a respeito deles, do que a gente imaginou para eles, que são as nossas fantasias, daquilo que nós queremos que eles sejam, que eles se desenvolvam. Mas será que nós estamos dando para eles as ferramentas corretas para isso? E será que eles também teriam que atender todas as nossas expectativas da forma que nós entendemos que deveria ser? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, compreender nós mesmos para poder ajudar os nossos filhos. E para isso a gente precisa ter uma comunicação mais assertiva. Os nossos pensamentos, qualquer tipo de pensamento que a gente tenha, eles não têm relação com as situações, como a gente pode imaginar. Os nossos pensamentos, eles têm relação com a forma como nós compreendemos o mundo. E cada pensamento gera um tipo de emoção diferente, que gera um tipo de comportamento diferente em cada pessoa. E cada um de nós, às vezes, dentro de uma mesma situação, pessoas diferentes vão se comportar de forma diferente. Então, eu, no lugar do meu filho, eu teria me comportado de uma determinada forma. Ah, na minha época não era assim, o meu filho agora se comporta de outro jeito. Então, as situações, mesmo elas sendo as mesmas, as nossas respostas de pensamento e as nossas respostas emocionais, elas serão diferentes. E se nós compreendermos isso, nós vamos conseguir chegar até os nossos filhos de uma forma mais funcional, de uma forma mais saudável. Os nossos filhos, eles estão reagindo muitas vezes a como nós nos comunicamos com eles. A gente pode não observar, mas se o nosso comportamento ele for um comportamento inadequado, eles provavelmente vão reagir desse comportamento inadequado nosso de uma forma inadequada também. Então, eu vou dar um exemplo aqui de como que as crenças dos pais podem contribuir para o bom desenvolvimento socioemocional dos filhos. Se eu, por exemplo, numa determinada situação, meu filho, por exemplo, tirou uma nota ruim na escola. E vamos supor que ele tirou uma nota ruim na escola e tá lá, eu vejo ele dentro de casa utilizando o celular o tempo todo. E aí, se eu pensar assim, ele não tá nem aí, ele tirou nota baixa e continua utilizando o celular, e eu ficar pensando que eu faço tudo para ele, e a única obrigação que ele tem, ele não faz. Ele deveria dar muito mais valor ao dinheiro que eu gasto com ele. Vamos imaginar que eu pensasse assim. Na hora que eu penso assim, né, o que eu vou sentir? Provavelmente eu vou sentir raiva pensando dessa forma, porque a raiva, ela é uma emoção que ela é ativada quando a gente tem uma ideia de injustiça, de prejuízo. Então, se eu estou entendendo que meu filho está me gerando um prejuízo na hora que ele está usando o celular e não está estudando, e aí depois ele vai repetir o ano, e ele repetiu o ano, eu vou ter que pagar de novo a escola para ele o ano que vem de novo. E isso vai ser um prejuízo. Eu estou aqui ralando, cansado, exausto, e ele não faz nada. Então, essa ideia de prejuízo, ela vai me gerar raiva. Quando eu sinto raiva, e eu vou lá e me comporto com ele, chego pro meu filho e falo assim, menino, sai do celular agora, você não vai poder usar o celular agora enquanto você não melhorar suas notas. Na hora que eu digo isso para ele, isso é o meu comportamento. Esse meu comportamento vai gerar nele um tipo de pensamento. Então, vamos imaginar que o meu filho tem um tipo de pensamento do tipo, ele não tinha o direito de tirar o meu celular de mim. O celular é meu, né? Ele é um chato. O que esse menino vai sentir? Raiva também. Por quê? Porque ele vai entender, ele violou um direito meu pai me desrespeitou, meu pai tirou o meu celular, a minha mãe tirou o meu celular. Então, na hora que ele se sente desrespeitado, qual é a emoção que ele vai sentir? Provavelmente ele vai sentir raiva também. E aí, na hora que ele sente raiva, ele pode, por exemplo, ter um comportamento de emburrar. Ele vai lá pro canto dele, ele emburra, e aí ele faz pirraça no sentido de agora foda-se também, eu não vou agora mais estudar, agora dane-se, eu não quero mais saber de estudar nada, eu agora não tô nem aí para as notas, ele que tá preocupado com minhas notas, o problema é dele, ele que se vire com essas notas minhas. E aí o menino pode acabar com isso, tendo um comportamento de vingança com esse pai ou com essa mãe que teve esse tipo de comportamento com ele. Então, quantas vezes a gente não faz isso?
Quantas vezes nós pais já não nos vimos em situações como essas, da gente ir lá, brigar, tirar o celular, punir, criar algum tipo de situação difícil para o menino? Não, ele tem que dar valor a isso tudo. Sim, o menino precisa de limites, sim, é claro que precisa, e é importante que ele tenha limites, e tudo isso é importante que a gente coloque para ele o que está acontecendo, mas é importante que nós também responsabilizemos ele por essa atitude dele. Quando a gente toma essa atitude, a gente será que está dando para o filho a oportunidade de pensar e a oportunidade de ser responsável? Será que quando a gente tira dele o celular e toma o celular para nós, será que nós estamos dando para ele a oportunidade de pensar sobre o que ele fez de errado? Ou será que nós estamos punindo e fazendo com que ele se sinta desrespeitado e com isso ele nem preste atenção sobre a própria atitude que ele teve? Muitas vezes é isso que nós fazemos quando nós brigamos, nós não damos para eles a oportunidade muitas vezes de refletir sobre o erro deles, porque eles ficam tão indignados quanto nós que eles não conseguem muitas vezes refletir que eles estão errados. Agora vamos imaginar que houve a mesma situação, o menino tirou uma nota baixa na escola, que o menino não conseguiu a nota que ele precisava e tá lá usando o celular como uma fuga, e vamos dizer que eu pense assim, ele tá com dificuldade de aprendizado e ele tá escondendo atrás do celular, ele tá precisando da minha ajuda. Quando eu penso dessa forma, eu vou sentir um quê? Uma tristeza, e uma tristeza em forma de empatia. A tristeza, ela pode ser uma emoção boa? Pode, porque a tristeza ajuda a gente a se conectar. Então vamos dizer, eu fico triste de perceber que meu filho está com uma dificuldade, percebo que ele está tendo um comportamento ali de esquiva através do celular, e aí com isso eu falo, não, peraí, talvez ele esteja precisando da minha ajuda. E aí, com isso, eu vou sentir essa tristeza e vou lá e falo com ele, meu filho, as suas notas me mostraram que você está com alguma dificuldade. Imagino que deva estar chateado com isso. Como é que eu posso te ajudar? Vamos imaginar que eu fale com ele dessa forma. Será que eu teria algum jeito que eu poderia te ajudar? Você quer que eu sente com você? Você quer que eu ajude você a entender melhor essa matéria? O que você teve de problema nessa matéria? Qual que é a dificuldade que você está tendo? Olha, vamos combinar uma coisa? Agora, toda segunda-feira, nós vamos combinar e nós vamos sentar 1 hora por dia, toda segunda-feira, para poder rever essa matéria e nós vamos estudar essa matéria juntos. Quando eu tenho esse tipo de atitude, o que é que eu posso gerar no meu filho? Eu posso gerar um pensamento do tipo, ele quer me ajudar, ela se importa comigo. Quando ele pensa dessa forma, ele vai ter uma emoção de alegria, ele vai ter uma emoção de alívio. Graças a Deus, alguém está vendo que eu estou com dificuldade. E na hora que ele tem essa sensação de alegria e de alívio, ele vai poder pedir ajuda. E ele vai poder se permitir ser ajudado. Então, o comportamento que ele vai ter é um comportamento de se permitir ser ajudado. Isso é tão difícil assim de fazermos? Parece difícil. Mas, na realidade, se nós pensarmos quais são as emoções que elas nos geram, a raiva, ela pode ser uma emoção que pode me gerar um posicionamento, mas se eu aprender a utilizar a raiva sem ser na briga, ela vai ser muito mais útil comigo. Então a conversa assertiva, ela é difícil, mas ela não é tão difícil como a gente imagina. A conversa assertiva, ela precisa acontecer em alguns passos. Se nós validarmos a emoção dos nossos filhos e acolhermos os nossos filhos, eles se sentindo acolhidos, a resposta emocional deles e a resposta comportamental deles vai ser também mais adequada. Então, se a gente cuidar para isso, para que isso aconteça, nós vamos ajudá-los a terem um melhor desenvolvimento psicoemocional, nós vamos ajudá-los a ter um melhor comportamento na escola, com os amigos, nos lugares em que eles forem. Se nós formos gentis com eles, eles também nos retornarão com gentileza. Então, a gente pode ter uma conversa assertiva de uma forma muito tranquila. E se a gente acolhe essas emoções e diz, ok, meu filho, eu entendi, você deve estar triste mesmo, deve ser muito ruim tirar uma nota ruim. Eu entendo que para você deve estar sendo difícil essa nota. Eu consigo compreender que isso não deve estar sendo fácil. Eu, se tivesse tirado essa nota, eu também ia estar muito triste. Quando a gente coloca isso para eles, poxa, alguém está me entendendo. Então eles vão ter uma atitude mais de alívio, mais tranquila e vão ter um comportamento provavelmente mais funcional.
Se você gostou dessa aula, você agora também tem a oportunidade de adquirir o nosso curso. Então clica lá no link e vamos aprender como lidar com as nossas emoções de uma forma mais assertiva. Boa noite a todos, espero que tenham gostado. Fica aí o convite e espero vê-los novamente.